Olá, meus amores, tudo bem? Então, esse vídeo é para apresentar a correção do capítulo 7, da página 395, do livro 1, ok? Então, página 395, vamos lá? Então, na atividade, o capítulo esse capítulo 7, falava sobre fotoreportagem. Então, a número 1 diz o seguinte: o texto que você leu é uma fotoreportagem. Pode-se afirmar que em textos desse tipo, ou seja, textos que pertencem ao gênero textual fotoreportagem, e aí nós temos algumas opções. As fotos ilustram, as fotos poderiam ser retiradas, os textos poderiam ser excluídos, o fato de inserir tantas fotos revela a insegurança do jornalista. Então, nem a A, nem a B, nem a C, nem a E poderiam ser, porque elas não indicam exatamente o que significa uma fotoreportagem. Porque, como nós vimos, fotoreportagem é uma foto que ela tem a função de uma reportagem e ela traz também o quê? Um texto para ajudar na compreensão daquela fotografia, tá? Então, por esse motivo, na número 1, a resposta é a letra D, D de dado. Joinha. Então, vamos passar para a página seguinte, página 396. Então, na 2, você precisa fazer o seguinte: o texto possui 5 parágrafos. Lembrando que parágrafo eu conto com base no recuo do texto, tá? Intercalado com várias fotos. Numere os parágrafos e identifique em qual deles se desenvolve cada tema a seguir. Então, aqui eu tenho os temas e caberia você voltar lá no texto e identificar em que parágrafo cada tema desse era apresentado. Então, no primeiro, que diz assim: como vivem os novos moradores do edifício, está no parágrafo 4. Falta de opções de lazer e entretenimento na região central. Esse está no parágrafo 5. O desinteresse de cidadãos e proprietários. Parágrafo 6. Já o exemplo do edifício Fares, em Cuiabá, está no parágrafo 3. E a situação do centro no domingo, logo no começo ele fala dessa questão do domingo, está no parágrafo 1. E o último, o processo de descentralização, está no parágrafo 2. Então, a sequência da questão número 2 é 4, 5, 6, 3, 1, 2. Joinha, vamos para 3. Então, na 3, nós temos o seguinte enunciado: considere a frase que inicia o texto e discuta com seus colegas. Neste caso, não tem como discutir com os colegas, né? Você deveria ter conversado com um familiar da sua casa para chegar a uma determinada conclusão. Então, a frase é domingo e as ruas do centro estão desertas. Então, na letra A, a pergunta é a seguinte: se o conectivo E, está marcado aqui em vermelho, tá? Fosse trocado pelo conectivo mais, o que se esperaria do domingo? Então, se eu trocasse esse E pelo mais, se eu colocasse assim: é domingo, mas as ruas do centro estão desertas, o que você esperaria do domingo? Quando eu coloco o mais no lugar do E, eu vou ler a frase novamente para ver se você consegue perceber. É domingo, mas as ruas do centro estão desertas. O que você entende com esse mais? Ele dá a ideia de contrariedade, de oposição. Por quê? Você entenderia que ficaria implícito que no domingo as ruas deveriam estar cheias, porém elas não estavam cheias. Então, o mais daria a ideia de contrariedade, de oposição. Na letra B,
a pergunta já é a seguinte: e se fosse trocado por portanto? O sentido seria o mesmo? E aí, se fosse assim, é domingo, portanto, as ruas do centro estão desertas. Então, esse portanto, ele dá a ideia do seguinte, que por ser domingo, as ruas estavam desertas. Então, ele enfatiza mais que elas realmente deveriam estar desertas, tá? Já na letra C, vou voltar aqui antes de falar da letra C, só para reforçar, eu usando o mais, a ideia é que a rua deveria estar cheia, mas não estava. Por ser domingo, as ruas deveriam estar cheias, mas não estavam. Com o conectivo, portanto, elas efetivamente, elas deveriam realmente estar um deserto. Joinha? Vamos para a letra C, então agora. Qual opção combina mais com o intuito do texto? Mais ou portanto? Por quê? Conforme eu disse, quando eu uso o conectivo mais, ele dá uma ideia de oposição. Funciona como se, quando ele diz, é domingo, mas as ruas do centro estão desertas, é que ele esperava que elas não estivessem desertas. É como se ele dissesse, domingo as ruas continuam abertas como qualquer dia da semana. Agora, se eu uso portanto, ele diz o seguinte, é domingo, portanto, ou seja, por ser domingo, as ruas estão desertas. É como se fosse correto realmente as ruas estarem desertas. Então, quando ele pergunta qual é o conectivo que funciona melhor, substituindo o e, o mais ou o portanto, o conectivo que funciona melhor é o portanto, porque o e na frase original dá exatamente essa ideia de que o fato de ser domingo leva as ruas ficarem desertas, certo? Então, na letra C, tá? O conectivo que mais funciona é o portanto, que combina mais é o portanto, porque ele dá o sentido primeiro, que é o de que, por ser domingo, as ruas realmente deveriam estar desertas. Vamos para a questão número 4. Então, 4 diz o seguinte: segundo o texto, a relação das pessoas com o centro da cidade é intensa. Letra A. O que acontece nos centros durante a semana? Segundo o texto. Então, segundo o texto, passam milhares de pessoas cotidianamente em seus carros, a pé em busca de um emprego, a pagar uma conta, a fazer uma compra, a encontrar um amigo, a trabalhar. Ou seja, muitas pessoas ali passando, cada uma, né, com seu objetivo. Letra B. Por que se foge dele nos fins de semana? Durante a semana, milhares de pessoas passando, e no fim de semana, por que essas pessoas não passam ali? Segundo o texto, para buscar qualidade de vida, há um direcionamento paulatino nos últimos 20 anos na saída para as áreas mais distantes do centro comercial, em uma fuga quase que incessante em busca de qualidade de vida, uma vez que esse espaço passa a não mais suprir funções residenciais. Pensa da seguinte forma, você morando na capital, no Rio de Janeiro, e tendo uma casa de praia aqui em Unamar, né, que é o que muitos fazem. Quando chega no final de semana, as pessoas, para descansar, vêm para cá porque consideram um local mais calmo. Joinha, vamos lá para a letra C. Que consequências esse esvaziamento traz para a cidade? E aí? Então, segundo o texto, essa descentralização implica em um significativo esvaziamento e as consequências, entre outras, pode ser falta de segurança, de lazer, desvalorização dos imóveis residenciais, pois muitos passam a transfigurar uma condição estrutural puída, sendo pouco ocupados e quase sempre conectados a uma condição social
subalterno. Joinha? Vamos para a questão de número 5. De que forma a arquitetura da cidade revela esse processo crescente de descentralização? Então, o próprio texto fala sobre isso, né? Que os prédios são desvalorizados e ficam abandonados. Azulejos característicos, paredes coloridas já são corroídas pelo tempo, retratam um abandono estrutural pela classe média e a ausência de políticas públicas de assistência social para as pessoas em situação de rua na região central. E aí também isso acaba quase que invadindo a cidade, né? Essa questão de muitas pessoas que não têm onde morar, estarem nas ruas, e aí o poder público nada faz em relação a isso. Além disso, além de tudo isso, há um impacto das obras do VLT no entorno, como a Ilha da Banana. Os proprietários não possuem estímulos para reformas e melhorias, uma vez que a desvalorização dos imóveis já causa um grande prejuízo financeiro e retira as perspectivas de qualquer retorno econômico. Tudo isso, galera, segundo o texto. Lembrando que o VLT no Rio, né, as obras já foram finalizadas. Questão de número 6. A 6, era preciso que você observasse como é o centro da sua cidade aos fins de semana e discutisse com seus colegas, né? Então, na 6, a letra A, B e C, essas respostas elas são pessoais, tá? Se você quiser depois mandar uma mensagem para mim para poder conversar sobre o assunto, fica aguardando. Na questão 7, nós temos aí, o texto se encerra com uma frase bastante poética. Suas janelas rasgam o tempo passado em um contraste entre o que ainda se tem e o que já se foi. Então, qual é o referente de suas janelas? Por que ele fala as suas? Então, as janelas pertencem ao prédio onde são feitas as fotos da fotoreportagem que está no começo do texto, tá? Letra B. De que contraste no tempo se fala? O que mudou? Fala-se do tempo em que o centro era valorizado, em várias questões nós respondemos isso, habitado pela classe média e rentável para os seus proprietários. Hoje ele está desvalorizado e os imóveis não são tão rentáveis assim para os proprietários. Tanto que na questão anterior nós falamos que eles não tinham estímulos para poder fazer melhorias nos imóveis. Joinha? E para finalizar a correção deste capítulo, nós temos o Relembrando, que traz aí alguns detalhes para você falar sobre esse gênero textual fotoreportagem. Qual é a função social? Retratar uma realidade. E a estrutura? Como é que se apresenta esse gênero? Ele intercala fotos e texto. E a linguagem, como deve se apresentar? É qualquer linguagem? Não. Devemos usar a linguagem culta. Perfeito? Então, meus amores, essa correção acaba por aqui. Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima. Tchau!